É o pet, 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 é o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 6. Precarização do trabalho em tempos de pandemia. Chegamos à nossa última discussão do nosso PET, volume 4. E assim também chegamos à nossa última discussão do conteúdo de Sociologia do terceiro ano do ano letivo. E nessa proposta, a gente vai trazer uma problemática que vai refletir muito a questão atual que vivemos, esse período de pandemia, diante do novo coronavírus, mas também compreender fatores antes mesmo da pandemia que contribuem à intensificação da temática de hoje, a precarização do trabalho. Algo que, para vocês, estudantes do terceiro ano, se torna também um grande desafio, refletir os caminhos que vocês vão seguir a partir de agora. Ao concluir o ensino médio, muitos de vocês colocados e pressionados à ascensão ao mercado de trabalho, ou, pelo menos, a capacitação e formação, como cursos superiores, para pensar também o mercado de trabalho. E essa escolha profissional é uma grande problemática aqui nos tempos contemporâneos. Refletir um plano de carreira, refletir uma estratégia, pensando também na flexibilização do trabalho contemporâneo, é algo desafiador. Mas vamos refletir aqui sobre o que se impacta diante esse contexto atual que vivemos. A pandemia que trouxe aí um dos maiores problemas da humanidade no século XXI, a partir do ano de 2020, vai problematizar coisas que já estavam em crises, como pensar a questão da relação trabalhista e crises econômicas em países como o nosso, que já vivia não só uma crise econômica, mas uma crise política também. E diante desse processo de isolamento social, onde muitas pessoas, pela questão de garantia de saúde pública, de evitar o risco de ser contaminado, ficou em quarentena em casa. E assim, governos e prefeituras fecharam escolas, serviços não essenciais, para garantir esse isolamento e garantir também o não contágio do vírus. E a partir então desse processo, onde muitas pessoas não puderam sair de casa, tiveram que utilizar serviços de entrega em domicílio, e aumentou aqui o número de usuários e trabalhadores das grandes empresas de aplicativos associadas a essas formas de entrega. Aqui destacamos empresas como a Uber, a Est, a Hub, o iFood e entre outras para a gente problematizar. Nesse contexto, onde muitas pessoas não podiam sair de casa, ao mesmo tempo também tinha pessoas que não podiam simplesmente parar de trabalhar. E nessas condições, muitas vezes, de pessoas em empregos informais, desempregadas, que não encontram empregos fixos antes mesmo da pandemia, diante dessas crises que assolam o país, começaram a aderir cada vez mais a usar esses APs em busca de uma forma de sustentar suas famílias. Esses serviços, então, de aplicativos foram considerados essenciais para o momento que estamos passando e, por isso, são permitidos. Então, assim, eles acabam contribuindo para que muitas pessoas fiquem em casa e alguns estabelecimentos continuem funcionando mesmo de portas fechadas. Mesmo sendo, então, essencial, as condições de trabalho dos trabalhadores por esses aplicativos têm se tornado exemplos mais nítidos que a gente vai chamar de precarização que o mundo do trabalho tem atravessado nessas últimas décadas, inclusive aqui no Brasil. Falar dessa precarização, estão dizendo de uma situação que já não é boa e ficou ainda pior. No caso do trabalho, a precarização significa piorar as condições de trabalho, como diminuir a renda, aumentar os riscos de saúde e a vida, aumentar as jornadas de trabalho, não oferecer nenhuma garantia ou benefício trabalhista, como, por exemplo, férias, 13º, folga semanal, e ainda aumentar a instabilidade no emprego. Então, ao refletir esse processo, a gente coloca em xeque as empresas de aplicativos de transporte, de entrega, que contribuíram e intensificaram a precarização do trabalho, no caso aqui especificando muito o Brasil. E a serem acusadas desse processo, elas se colocam em defesa, falando que os motoristas, os entregadores, não são funcionários dela, não são responsabilidades dela, mas são parceiros, autônomos, colaboradores, empreendedores, ou seja, eles não têm responsabilidade por suas condições de trabalho, pois legalmente não há vínculo empregatício e nem os direitos trabalhistas aqui em questão
são colocados na forma tradicional na carteira de trabalho como uma garantia, e justificando que seu único papel é fazer essa ponte entre o serviço prestado pelo trabalhador junto com o consumidor lá na ponta final. Então, nessa questão, as plataformas digitais se isentam de sua responsabilidade e os custos trabalhistas. Aqui, a gente vai observar e problematizar muito sobre essas questões. Refletir essas questões é colocar aqui que essas empresas que definem quanto o trabalhador ganha por quilômetro rodado, são elas que definem as taxas, o que eles ganham, são elas que têm o poder de bloqueá-los e são elas que mais lucram nesse processo. Assim, afastando uma garantia mais geral a partir do Estado, colocando intervenção e dar a garantias legais para o trabalhador. E assim a gente percebe que elas têm muito mais poder sobre a vida dos seus parceiros do que o contrário. E nesse sentido, essas empresas exercem na prática o papel de empregadoras, mesmo que legalmente não tenham a responsabilidade pelas condições de trabalho dos trabalhadores. E aqui a gente vai começar a observar que esses trabalhadores possuem uma série de gastos, como desde equipamentos, combustíveis, manutenção de seus veículos e além de sobrevivência também, né? Porque esses trabalhadores vão lá estar sujeitando a essa situação para poder ter uma garantia de sobrevivência dele e da sua família. E muitas vezes ele nem consegue garantir o básico dessa sobrevivência. Então, na atual pandemia que vivemos, por exemplo, os próprios entregadores motoristas que devem arcar com os gastos dos materiais de higiene e limpeza para evitar, por exemplo, o contágio do Covid. E aqui a gente analisa, né? Se esses trabalhadores estão sujeitos nessa situação também, há uma grande circulação desses trabalhadores, o que deixa também bastante exposto os riscos de contágio. E todas essas condições levaram as trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos a se organizarem. E nesse contexto, temos um decreto de greve no dia 1º de junho do ano passado, de 2020, exigindo melhores condições de trabalho das empresas de aplicativo. Aqui é o papel de reivindicação. Mas como entrar nessa reivindicação? Se a gente pega um contexto anterior a esse processo todo, do que a gente chama de uberização, o que a gente chama também desse cenário, né, da política neoliberal, a relação trabalhista era mais garantida na relação com o Estado, o mercado e a sociedade civil. Nesse momento, nós temos um rompimento da figura do Estado e nós temos uma relação direta entre o que é chamado de empreendedor, parceiro, com a empresa em questão. Então, são problemáticas para a gente refletir aqui, para a gente problematizar e promover. Essas novas greves, elas vão ter novos impactos e também vai promover uma reflexão mais ampla. Qual é o papel das instituições, qual é o papel da sociedade civil e, ao mesmo tempo, do Estado e do mercado, nesse processo também de reconhecer essa relação trabalhista contemporânea. Aqui, a precarização do trabalho significa o desmonte dos direitos trabalhistas. E o que isso quer dizer? Esse desmonte nos promove aqui uma falta de acesso, de garantia dos nossos direitos, que foram construídos durante muito tempo. Os direitos trabalhistas conquistados pelas trabalhadoras e trabalhadores ao longo de sua história não foram frutos de bondade de empresários capitalistas, mas fruto de duras lutas. Se a gente pega lá desde o contexto da Revolução Industrial, no século XVIII, a passar por todo esse processo até a sociedade contemporânea, a gente vai perceber a pauta e a organização dos trabalhadores, desde sindicatos, associações, colocando lutas principalmente contra formas de exploração e pela dignidade profissional. A Revolução Industrial, por exemplo, contribuiu para uma divisão entre as classes de proprietários dos meios de comunicação e produção, os capitalistas, e as classes que só possuem a força de trabalho, os trabalhadores, os proletariados. E nesse processo aqui, né, em contexto histórico, a gente vai observar que o trabalho deixa de ser servil e passa a ser livre, porém, livre e assalariado, mas uma liberdade onde o trabalhador que era livre apenas legalmente, pois na realidade se via forçado pela necessidade e para não passar fome e fazer o que lhe era imposto, o trabalhador se sujeitava a vender sua força de trabalho para o capitalista, donos das fábricas de negócio. E assim, a gente para observar que a principal meta da sociedade capitalista é a acumulação e o lucro. E para que o proprietário capitalista aumentasse seu lucro, era necessário que ele aumentasse a produtividade e seu negócio. Nesse processo, era necessário também que seu negócio produza o máximo possível de bens e serviços pelo menor custo possível. Logo, o interesse do capitalista que os trabalhadores
dediquem muitas horas para produzir muito e um preço baixo, que custa pouco ao empresário. E esse conflito histórico capitalista e trabalhador apareceram a partir do momento em que estes perceberam que trabalhavam muito e estavam cada dia mais miseráveis. Então, a condição aqui da classe trabalhadora começa a se manifestar, colocando enfrentamentos que, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, desde o movimento dos destruidores de máquinas, que se inicia nessa proposta de entender que aquele processo do maquinário estava ali também sendo uma forma exploradora e também desvalorizando o trabalhador, a entender o processo das manifestações a partir de greves que ocorriam desde o século XIX, mas se intensificam no século XX, na pauta da luta operária. As lutas desses trabalhadores e trabalhadoras, ao longo dos últimos 2 séculos, foi o que garantiu a criação de direitos trabalhistas. Falar que nessas leis no Brasil é colocar, a partir da década de 1940, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e ainda colocando aqui uma referência importante da garantia dos direitos e deveres dos empregadores empregados nesse processo. Porém, tivemos recentemente, nos últimos governos, uma reforma trabalhista e também a reforma da Previdência, uma do ano 2017 e a outra de 2019. E nesse processo aqui, colocando a questão dessa mudança, e vem aí as políticas neoliberais que a gente tinha mencionado anteriormente, a gente vai começar a compreender uma relação onde há um interesse criado dos grandes empresários capitalistas nas relações com esses governos, permitindo que muitas das garantias antes da CLT sejam burladas e que as situações de precarização do trabalho, como a que a gente está mencionando aqui, sejam normalizadas e sejam difíceis de combater. Essa problemática nos vai promover reflexões críticas nessas relações do trabalhador, como esses casos dos trabalhadores de aplicativos, que dedicam muitas vezes mais de 12 horas por dia, inclusive os finais de semana, prejudicando-se fisicamente e mentalmente, sem descanso, para conseguir um mínimo de renda que, em muitos casos, não é suficiente nem para sustentar sua própria família, enquanto os donos e investidores de aplicativos ficam cada vez mais ricos, a mão de obra está cada vez mais desprotegida dos seus direitos. Nesse processo aqui, a gente problematiza que esse quadro nos aproxima de condições de trabalho da época da Revolução Industrial do século XVIII, quando não tinha garantias nenhuma dos direitos trabalhistas. E assim, problematizamos e refletimos. Será que, então, estamos tendo um retrocesso no tempo, onde nós temos uma falta de garantia em matéria de direitos trabalhistas? Atividades. Dentro dessa problemática final, temos uma atividade para refletir a precarização do trabalho, para refletir as novas condições de relações de trabalho e, ao mesmo tempo, um retrocesso histórico na garantia de direitos trabalhistas. E para essa atividade, nós temos, então, o seguinte questionamento. Relacione as charges, que nós temos aí como referência, e escreva um pequeno parágrafo sobre o que é a precarização do trabalho e como a vida do trabalhador é afetada por ela na sociedade brasileira. Sei que muitos de vocês que estão aqui me escutando ou estão trabalhando e muitos na informalidade, sei que também muitos de vocês têm perspectivas de trabalho pós o ensino médio e sabendo também os desafios que vão ser, reflita a realidade que vocês vivem, reflita o cotidiano, reflita as precarizações vivenciadas por vocês ou observadas por vocês a partir de experiências. Pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço a vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.